Olá, meus amigos e meus irmãos, todos que nos acompanham aqui no canal, a paz seja convosco. A nossa reflexão bíblica de hoje, nós vamos estudar sobre um tema muito interessante, muito falado na atualidade, sobre a nova ordem mundial. O objetivo desse estudo é esclarecer às pessoas a verdade sobre a nova ordem mundial. E o que é a nova ordem mundial? Ela é conhecida como NOM. Refere-se ao surgimento de um governo mundial autoritário que dominará o mundo, acabando com as nações, as religiões, os valores cristãos e reduzirá a população do planeta de 7,7 bilhões de pessoas para 500 milhões. É claro que hoje, atualizado, a população do planeta é maior do que essa, né? Mas o que a Bíblia nos diz a respeito? Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, uma coisa que nós podemos estarmos muito conscientes e tranquilos no seguinte sentido: de que tudo aquilo que vai acontecer já está revelado dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem a resposta para todos os acontecimentos futuros no mundo. Mas a qual profeta Deus revelou sobre os governos mundiais? No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 28, nos diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos, as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Então, aqui está mostrando que Deus revelou ao profeta Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho daquela grande estátua, né? E Daniel revelou ao rei o significado daquele sonho. Então, de acordo com a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 2, quantos reinos dominariam o mundo e quais são eles? Então, de acordo com a interpretação da revelação do sonho que Deus deu a Daniel, bom, aquela estátua, a cabeça dela era de ouro, que simbolizava o Império Babilônico, que foi do ano 605 ao ano 539 a.C. Aí depois veio a prata, que é o Império Medo-Persa, que foi do ano 539 ao ano 331 a.C. Depois veio o bronze, que é o Império Grego, do ano 331 ao ano 168 a.C. E por fim, o Império Romano, que foi do ano 168 ao ano 476 depois de Cristo. Porém, isso ali é 476 ano Domini, né? O ano Domini, em latim, significa ano do Senhor, usado para designar os anos depois do nascimento de Cristo. Os pés da estátua, que é o ferro misturado com barro, são as nações divididas a partir do ano 476 até a volta do Senhor Jesus. Então, ali os deuses da estátua eram 10 reinos que foram divididos. O primeiro deles era os saxões, que futuramente originou-se a Inglaterra. Depois os francos, que no futuro se originou a França. Os álamos, que no futuro originou a Alemanha. Os visigodos, que no futuro originou a Espanha. Os suevos, que no futuro originou-se Portugal. Os lombardos, que no futuro originou a Itália. Os burgúndios, que no futuro originou a Suíça. Os érulos desapareceram. Os vândalos e os ostrogotos também. Então esses foram os 10 reinos sobre o qual o Império Romano foi dividido. Mas a pedra que bate nos pés da estátua, o que ela significa? Vamos ver aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que nos diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas este mesmo subsistirá para sempre. Então, a pedra que bate no pé da estátua, que é o último reino, o que
ele significa? É o reino de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele irá destruir todos os reinos da terra, implantará sobre a terra o seu reino. Ele reinará por 1000 anos. E a partir desse momento, o que acontecerá? Vamos ver aqui no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e o versículo 9. Então, Zacarias 14, 4 nos diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E o versículo 9 nos diz com muita clareza: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então aí vai dar início, na volta do Senhor Jesus, ao reino milenar. Agora, o reino milenar messiânico. Agora, se a nova ordem mundial não for implantada, o que ela levará? Vamos ver aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, o que vai acontecer, ao tentar implantar a nova ordem mundial, haverá um ajuntamento de todas as nações que se levantará contra Israel, e ali se dará início à guerra do Armagedon. E quem colocará o fim nessa guerra? Vamos ver aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então quem colocará um fim nessa guerra será o próprio Senhor Jesus na sua vinda. Agora, o que tudo isso aqui que nós estamos analisando tem a ver com a nova ordem mundial? Tem absolutamente tudo a ver com a nova ordem mundial. Por quê? Porque a nova ordem mundial, o que se ensina nos dias de hoje, é que eles irão implantar um governo mundial através do anticristo. A igreja vai ser levada para o céu e o anticristo estará reinando sobre a terra, durante 7 anos. Durante 3 anos e meio eles farão uma aliança com os judeus e vai reconstruir o templo e tudo mais, mas depois dos outros 3 anos e meio se revelará. Mas não é isso que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia não mostra em nenhuma parte que os salvos serão levados para o céu. Pelo contrário, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, nos diz muito claro: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém estarão que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Infelizmente, existem algumas Bíblias mais recentes, elas estão sendo modificadas, eles estão tirando essa parte. Eles estão colocando, no Monte Sião em Jerusalém haverá livramento. Por quê? Para poder negar a heresia que é pregada pelas religiões. Mas a tradução original ela é muito clara. Que no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos. Então a igreja não vai para o céu. Os salvos irão ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. E o Senhor Jesus implantará o seu governo sobre a terra. Ele se assentará no trono de Davi, seu pai, para cumprir aquela profecia que hoje Gabriel falou a Maria. Tu conceberás, terá um filho, ele será chamado grande filho do Altíssimo e se assentará no trono de Davi, seu pai. Essa foi a única coisa que não se cumpriu. Mas cumprirá na volta do Senhor. Então, o próximo reino mundial, de acordo com as escrituras, e nós vemos aqui no livro de Amós, que Deus não fará coisa alguma sem revelar primeiramente os seus servos, isso tudo está revelado dentro da palavra de Deus. O próximo governo mundial não será da nova ordem mundial. Será o reino de Cristo, que será estabelecido sobre a terra. E o que os salvos vão fazer nesse reino? Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, 10, que nos diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Então os salvos estarão reinando com o Senhor Jesus sobre a terra durante o seu reino milenar. Então nós vemos que dentro das profecias não existe espaço para a nova ordem mundial. Isso é uma fábula inventada pelos homens. Se você quiser saber mais ao respeito, entre em contato conosco. A Igreja de Deus tem o maior prazer em te ajudar a conhecer melhor as profecias. Se você gostou desse estudo, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se quiser, pode deixar aí também um comentário. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.